Beleza, pessoal? Então, o momento de uma força é extremamente importante, né? Dando continuidade. Estudar o momento de uma força é extremamente importante, uma vez que ela está presente no nosso dia a dia. Uma das situações em que a gente utiliza esse conceito de momento de uma força, tá? É quando a gente estuda, por exemplo, casos, situações de sistemas que estão apoiados, né? E eles têm um balanço. Vou dar um exemplo, né? Uma concha acústica é um exemplo de sistema que está apoiado, que tem um balanço. O que é o balanço? O pessoal chama. O pessoal que trabalham na construção chama de balanço a distância entre o último ponto de apoio e esse vão aqui que fica livre, tá? Chama isso de balanço, tá certo? Nesse caso aqui, um princípio fundamental para a ideia de momento é o seguinte: se eu calcular o momento no ponto A, o somatório dos momentos no ponto A, eles têm que ser iguais ao somatório dos momentos em relação ao ponto B, que tem que ser igual ao somatório dos momentos em relação ao ponto C. E professor, o que seriam os momentos no ponto A? Vamos entender o que são os momentos que atuam sobre o ponto A? O momento que atua sobre o ponto A. Primeiro, essa barra aqui, lembrando que ela tem sobre ela um peso. Sobre o ponto A, essa barra recebe uma reação, que eu vou chamar de RA. E sobre o ponto B, ela recebe uma reação que eu vou chamar de RB. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, para a gente entender como é que a gente calcula o momento em relação ao ponto A. Primeiro, se eu quiser calcular o momento em relação ao ponto A, vai ser a força que atua lá, sobre o ponto A, que é a reação de A, vezes a distância. Mas a força e a distância sobre o ponto A é a mesma, ou seja, aliás, a distância do ponto A é zero. Por quê? Porque eu estou calculando em cima desse ponto, o momento. Então, dá zero. Mas, vamos lá, que forças atuam sobre o ponto B? A reação do ponto B vezes a distância entre o ponto A e o ponto B. Certo? Mais o peso, mais a força peso, tá bom? Vezes a distância do ponto A até o centro de gravidade. Professor, o que é o centro de gravidade? Eu vou chamar de CG. Gente, o centro de gravidade é o ponto onde a força-peso atua sobre o corpo. Vou dar um exemplo. Quando você tem aquela mania de tentar ficar equilibrando as coisas, você estava tentando botar o centro de gravidade apoiado sobre o seu dedo. Só um exemplo aqui rapidinho, ó. Isso aqui é um pedaço de madeira chamado buriti, levinho. Na minha infância não tinha nada para fazer. A gente fazia barco com isso aqui, tá? Muito bom para fazer barco, tá bom? Ó, o buriti não está equilibrado. Por que não equilibrou? Porque eu não consegui achar o centro de gravidade. Quando eu achar o centro de gravidade do buriti, ele vai ficar sobre o meu dedo. Ele vai ficar equilibrado sobre o meu dedinho. E aí, meu filho, vamos lá achar esse centro de gravidade. Ó, acabei de achar o centro de gravidade, ó. E vamos. Não vai me envergonhar, rapaz. Achei o centro de gravidade. Aqui o buriti está equilibrado, ó. Todo mundo tá vendo? Tá equilibrado. Por quê? Porque eu apoiei sobre o centro de gravidade, tá certo? Beleza. Então, peso vezes centro de gravidade. Uma informação importante. Para a gente considerar a força, o momento sendo positivo ou negativo, preste bastante atenção, tá bom? Por quê? Porque aqui eu vou ter que entender, para eu definir positivo e negativo quando a gente falar de momento, tá bom?
se a força em relação ao ponto que eu estou calculando, que nesse caso é o ponto A, se ela faz o objeto rodar no sentido horário, ou se ela faz o objeto rodar no sentido anti-horário. Por quê? Porque se ela faz o objeto rodar no sentido horário, eu vou considerar isso como sendo negativo. Se ela faz rodar no sentido anti-horário, eu vou considerar isso como sendo no sentido um momento positivo. Então vamos entender aqui rapidinho. Reação vezes zero dá zero, não preciso mais copiar nada daí. Reação do ponto B, a reação do ponto B, se eu considerasse só ela, o que ela faria sobre a barra? Ela faria a barra andar no sentido anti-horário. Então, a reação do ponto B vezes distância do ponto A até o ponto B. Mas o peso faria a barra rodar em relação ao ponto A no sentido horário. Então, esse resultado aí vai ter que ser negativo. Peso da barra vezes a distância de A até o centro de gravidade. Observa que aqui eu tenho que levar em consideração o sinal negativo. Por quê? Porque nesse caso, os momentos do ponto B, da reação do ponto B, fariam a barra girar no sentido anti-horário. O momento vai ser positivo. E o peso vai fazer a barra girar no sentido horário. Nesse caso, o momento da barra vai ter que ser negativo. Entendido? Então, vamos lá? Então, essa aqui é o somatório dos momentos em relação ao ponto A. E professor, mas se eu não quiser calcular no ponto A, não tem problema nenhum. Você pode calcular em relação ao ponto B. Olha, o ponto B, vamos lá? Somatório dos momentos em relação ao ponto B. Fica quem? A reação do ponto A vezes a distância do ponto B até o ponto A. Nesse caso, vamos prestar atenção, essa reação, se fosse só ela, faria a barra girar no sentido horário. Então esse termo aqui eu já sei que vai ser negativo. E Rogério, por que tu botou aqui positivo? É porque eu não tinha falado ainda sobre o sentido horário e anti-horário. Por isso que eu deixei aqui positivo. Mas, quando eu reorganizei, observa que eu coloquei logo negativo aqui, tá bom? Agora, como eu já expliquei sentido horário e anti-horário para vocês, vamos prestar atenção aqui e sempre usar esse sinal, essa anotação, tá bom? Beleza. Em relação ao ponto B, tá? O peso da barra, o peso da barra. Só organizar aqui esse ponto Bzinho aqui para vocês, para a gente entender que está bem aqui. E eu vou apagar aqui, vou botar o peso bem aqui para a gente não se perder, tá bom? Beleza. Mas, se eu for levar em consideração o peso da barra, tá? O peso da barra tá fazendo faria a barra girar no sentido anti-horário. Então, mais peso da barra vezes a distância do ponto B até o centro de gravidade da barra. Tá bom? Mais a reação do ponto B vezes a distância, mas nesse caso a reação atua sobre o ponto B e eu estou calculando o momento em relação ao ponto B. Então essa distância é zero. Logo, o somatório dos momentos em relação ao ponto B tem que ser igual a menos a reação de A vezes a distância de A do ponto B até o ponto A, mais o peso vezes a distância do ponto B até o centro de gravidade.
esse aqui é o momento. Se eu calcular o momento em relação ao ponto B. E Rogério, se eu quisesse calcular o momento em relação, não quero calcular nem o ponto A nem o ponto B, eu quero calcular no ponto C. E aí, o que eu faço? Somatório dos momentos em relação ao ponto C vai ser igual a reação do ponto A vezes a distância do ponto A até o ponto C. Vamos ver se é positivo ou negativo? Ponto C. O ponto A faz girar no sentido horário. Então, negativo. Mais. Vamos agora calcular em relação ao peso. Ó. Peso faz girar no sentido anti-horário. Então, mais o peso vezes a distância do ponto C até o centro de gravidade. Em relação ao ponto B, o ponto B faz girar no sentido horário. Então, menos a reação do ponto B vezes a distância do ponto B até o ponto C. Pessoal, assim a gente calcula a soma dos momentos em relação a qualquer ponto. É sempre, eu escolho o ponto que eu quero. Podia ser o A, se eu fizer relação ao A dá esse resultado. Se eu fizer relação ao B vai dar esse resultado. Se eu fizer relação ao C vai dar esse resultado. Professor, no final das contas tem que dar quanto? Se o objeto estiver parado, tudo isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, e isso aqui vai ser igual a zero. Isso é a condição para que o corpo esteja em equilíbrio estático. Ok, pessoal? Sucesso para todos, um ótimo estudo para vocês e estou mandando material depois para vocês, tá bom? Sucesso!